Olá, boa noite. Bem, estou de volta aqui para comentar, deixar minha opinião, passar para você a minha opinião sobre os últimos acontecimentos, as últimas notícias a respeito dessa operação da Polícia Federal, que acabou colocando já na cadeia alguns dos envolvidos nesse hackeamento milionário de telefones, né? Milionário porque certamente o dinheiro envolvido passa de 1 bilhão, né? Já identificaram uma movimentação de 627 mil reais, né, do ano passado até este ano, apenas referente a um dos hackeadores, né? Mais 100 mil reais encontrado também em espécie com outro hackeador, e mais de 1.000 telefones, não é? Aparelhos de telefone, mais de 1.000. Portanto, mais de 1.000 pessoas foram hackeadas, não é? Uma operação gigantesca aí de hackeamento de telefones, uma operação criminosa, um crime cibernético, não é? E inusitado. É a primeira vez que se descobre uma operação criminosa desse porte, não é? Desta grandeza, envolvendo grandes autoridades do país, não é? Por exemplo, os presidentes dos 3 poderes, presidente da República, presidente do Supremo, ministro do STJ, presidente da Câmara, do Senado, políticos, parlamentares, não é? Político do Executivo, ministro da Justiça. Enfim, uma operação certamente de dimensão, de proporção que ainda não tivemos, não acompanhamos e não conhecemos. Bem, o que se disse hoje? A informação de que o cidadão queria vender para o PT. Vender para o PT. E a nota do PT, me perdoem, especialmente me perdoem os que redigiram esta nota, mais uma vez vem com essa história de que o PT é vítima. Mas como é vítima? O PT é suspeito, não é vítima. O PT não é vítima. Então, vem com esse desafio, faz uma projeção que vai até lá atrás, nas eleições de não sei quando, né? Para tentar, de certa forma, desmoralizar a investigação. É preciso dizer que não foi o ministro que fez essa afirmativa, que não foi ninguém da Polícia Federal. Quem fez essa afirmação e deu essa notícia foi o advogado de um dos criminosos. Portanto, é uma informação que vem do outro lado, não vem do lado das autoridades judiciárias, governamentais, não vem da Polícia Federal, vem exatamente do advogado, o advogado de um dos presos, não é? Então, não justifica essa nota com esse teor da parte do PT. Não pode posar de bonzinho, não. Não há como posar de bonzinho nesta hora. Até porque ficou claramente ao lado dos hackeadores, desde o primeiro momento, ao lado de quem divulgou as mensagens criminosas, não é? Então, não dá para fazer pose de bonzinho. Agora, uma outra coisa que surpreende, não é? Porque só tiveram interesse de divulgar mensagens que atingiam, ou para o bem ou para o mal, para alguns para o bem, inclusive, não é? Para alguns, as mensagens demonstravam o esforço no cumprimento do dever de agentes públicos que se esmeravam no combate a uma organização criminosa e buscavam caminhos para serem mais eficientes. É do ponto de vista das pessoas bem intencionadas, certamente, aqueles que querem o sucesso da Operação Lava Jato, certamente é esta a interpretação.
Estas mensagens revelaram agentes públicos do Ministério Público e da Justiça empenhados em combater a organização criminosa para desbaratar a quadrilha que assaltou o Brasil nos últimos anos. Este é o nosso entendimento. Aqueles que não têm muito apreço à Operação Lava Jato, que talvez não a considerem importante para o futuro do país, ou aqueles, então, que são coadjuvantes da corrupção, da criminalidade à vida, não é? Ou aqueles que ainda temem que a Operação Lava Jato possa chegar aos seus calcanhares. Então é evidente que há os dois lados, não é? E há aqueles também que, por uma questão de revanchismo político, não é, se posicionam de forma virulenta contra as mensagens ou o comportamento do juiz e dos procuradores, comportamento que foi revelado por estas mensagens. Os diálogos. Eu só entendo, aceito, compreendo a posição daqueles que analisam apenas do ponto de vista jurídico, preocupados com o preciosismo jurídico, fazem uma análise jurídica com base na legislação que interpretam. Estes eu compreendo, mas certamente há aqueles que não estão preocupados com a legislação, mas estão apenas receiosos de que a Operação Lava Jato possa ser, de um lado, um trunfo político para alguns e, de outro lado, a condenação, não apenas política, mas a condenação moral de outros, não é? São os temerosos, aqueles que ainda estão sob investigação, aqueles que estão sendo denunciados pelo Ministério Público, aqueles que ainda não foram porque o foro privilegiado os protege, porque o foro privilegiado os defende, acobertando e protelando decisões importantes para o país. Certamente há vários motivos e motivações para a interpretação deste episódio. Eu prefiro ficar de um lado que estabelece como prioridade o combate à corrupção e as mudanças que o povo brasileiro exige. Nós temos que fazer a leitura correta do que é prioridade para o nosso país, do que é prioridade para o nosso povo e do que é prioridade para o nosso país, para a transformação do país numa grande nação respeitada internacionalmente. E não há dúvida que esta relação entre público e privado, entre os poderes, e sobretudo essa relação republicana entre o governo e a sociedade é que vai nos transformar numa grande nação respeitada internacionalmente. Então, essa é a leitura que eu faço. Por isso, para mim, a prioridade é a defesa intransigente da Operação Lava Jato e de todos aqueles que atuam para fazer da Operação Lava Jato a mudança real que o Brasil espera. Para fazer da Operação Lava Jato o marco de um novo rumo, com a revelação dos escândalos, mas a responsabilização dos criminosos. E na esteira do que é a Operação Lava Jato, do que ela representa, a modernização da nossa legislação para mostrar ao mundo que nós nos transformamos numa nação séria, que merece o respeito universal. Então, esta é a questão. Por isso, eu creio ser necessário até fazer determinadas concessões em relação à interpretação da legislação no que diz respeito às conversas havidas. E eu me apego sempre à legislação de combate ao crime organizado, que estabelece uma cooperação entre as instituições públicas oficiais nacionais, estaduais e municipais. E, evidentemente,
esta legislação é que autoriza esta cooperação à vida, essas conversas entre juiz Sérgio Moro, procurador Deltan Dallagnol. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o caminho de quem quer mudanças no Brasil, a condenação da corrupção, a prisão dos corruptos, a ressurreição, né, desta esperança sepultada pelos escândalos de corrupção, esperança do povo brasileiro ver ressurgir uma nação respeitada, e não uma republiqueta de bananas, como fomos transformados, lamentavelmente, por governantes que desonraram os compromissos que assumiram com a população brasileira. Mas o que eu quero dizer, me espanta, é ver que só houve interesse na divulgação das mensagens que poderiam supostamente atingir a integridade do ex-juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol e de mais alguns procuradores envolvidos nessas conversas. E eu pergunto, por quê? Por que não se interessaram pelo material roubado que diz respeito a outras autoridades, como agora se sabe, o próprio presidente da República, ministros do Supremo, presidente da Câmara, do Senado? Por quê? Só houve interesse em divulgar mensagens que atingiriam supostamente ao juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e mais alguns do Ministério Público. A pergunta tem que ter resposta. Na verdade, os hackeadores, né, ofereceram esse material roubado, entregaram esse material roubado, pretendiam vender ao PT. Não sei para quem venderam. Eu não estou aqui para acusar o PT, não. Eu não vou acusar o PT porque, evidentemente, não me cabe. Cabe à Polícia Federal investigar e revelar quem é responsável pelo pagamento a fim de que esse material sujo, que vem lá do esgoto da criminalidade, esse material criminoso, quem é o responsável pelo pagamento, pela determinação, quem é o mandante? Quem pagou? É evidente. Se há dinheiro no jogo, se dinheiro já foi encontrado, se provavelmente esse dinheiro tem essa origem criminosa e ele foi o pagamento pela operação criminosa, quem ofereceu esse dinheiro, quem pagou, quem recebeu e quem pagou? Isso é fundamental. O PT diz que não foi. A nota é clara, a nota do PT defende o partido. Diz que o PT não comprou esse material. O Greenwald usou o material, divulgou o material. E a pergunta é, ele comprou ou recebeu de presente? Agora, você que é inteligente, você acredita que alguém daria esse presente com que intenção? Esses jovens que hackearam, vocês acham que eles estavam se vingando do juiz Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol? Não me parece. Me parece que eles estavam se aproveitando de uma situação e procurando ganhar dinheiro, vendendo um material sujo. A exemplo do que ocorre com os receptadores. A nossa legislação contempla o crime de receptação. Então, quem receptou um produto de roubo, por exemplo, um veículo ou uma arma, enfim, um revólver, uma espingarda, qualquer produto de roubo, não é? Quem se torna receptador desse produto, que adquire um produto dessa natureza, quase sempre com preço muito inferior para depois revender e ganhar dinheiro, não é? É receptador, tem o crime de receptação. Quem age desta forma é condenado, é julgado e condenado. E neste caso,
utilizaram um produto do roubo, de um crime, o chamado crime cibernético. E o seu Glenn é um cidadão inteligente, preparado, ele conhece legislação, é advogado, ele sabe que é crime, o que é crime cibernético. E ele sabe que o que ele recebeu pela origem, Telegram, mensagens trocadas entre dois cidadãos via celular, ele sabe que isto é crime e aceitou divulgar isso. É evidente que existe a lei de imprensa, que ele não é obrigado a revelar a fonte, mas nessas circunstâncias, o que deve prevalecer? O que deve prevalecer? Obviamente, ele não precisaria entregar a fonte, mas poderia entregar o material do crime. Divulgar primeiro e entregar depois. Satisfaria a sua vocação jornalística, essa tentação da revelação de fatos novos, inusitados, surpreendentes, mas cumpriria o dever de cidadão entregando o produto do crime para que a autoridade pudesse investigar e responsabilizar criminalmente os envolvidos. Isto não foi feito. Portanto, fica aqui este registro. Não há como não se surpreender, não ficar, de certa forma, espantado com a seletividade da divulgação. A seletividade da divulgação revela a intenção, porque só se divulgou mensagens envolvendo os operadores da Lava Jato, aqueles que são investigadores e julgadores da Operação Lava Jato. Só as mensagens trocadas entre eles é que foram divulgadas. E porque as outras mensagens que foram receptadas, porque está lá agora na Polícia Federal. Houve a entrega de todo o material à Polícia Federal. A Polícia Federal, inclusive, está informando os que foram hackeados. O ministro Sérgio Moro está informando aqueles que foram hackeados. Portanto, é suspeita esta seletividade. Ela nos autoriza a concluir exatamente da forma como concluímos antes, que foi uma providência, foi uma armação, uma conspiração contra a Operação Lava Jato. E o que me surpreende é ver as pessoas, algumas pessoas, inclusive, que se comunicam com a sociedade em programas de rádio, televisão, as pessoas sendo condescendentes com os criminosos do hacker, os criminosos que hackearam os telefones de muitos brasileiros, não é? Condescendentes com eles e esquecendo a gravidade do crime, simplesmente para continuarem agredindo aqueles que atuam na Operação Lava Jato como investigadores e julgadores. Eu vim ouvindo, até chegar em Curitiba, pela estrada, vindo de Florianópolis a Curitiba, eu vim ouvindo uma emissora de rádio e os comentários estavam nessa direção, inclusive com um certo deboche em relação ao comportamento do ministro Moro nesta hora, não é? E fazendo inclusive ilações desairosas, sendo condescendentes com os criminosos dos vazamentos, sendo defensor com muita veemência, inclusive, do divulgador, de quem divulgou estas mensagens, né? E nenhuma preocupação com a corrupção, com os ladrões presos, com os criminosos que esperavam desse espetáculo dantesco do vazamento criminoso obter uma alforria, ou seja, habeas corpus, liberdade.
imaginavam que pudesse emergir desse ato criminoso uma munição poderosa capaz de não só libertar presos e criminosos, mas fulminar a Operação Lava Jato, desmoralizando-a e comprometendo seu futuro. A Polícia Federal foi muito competente e isto não aconteceu e não vai acontecer. Certamente é o que nós esperamos agora. A Polícia Federal vai concluir este inquérito e vai apontar quem foi responsável ou quais foram os responsáveis pelo pagamento desta operação criminosa e pela divulgação. Qual foi o objetivo da divulgação? Enfim, os esclarecimentos cabais e definitivos que o povo brasileiro está exigindo. A você, muito obrigado. Uma boa noite e até amanhã. Nós não vamos descurar desse assunto. Nós não vamos esquecer esse assunto em nenhum momento. Nós vamos acompanhar para e passo. Estamos acompanhando desde o início, não nos cansaremos, poderemos ser às vezes repetitivos, mas estaremos presentes nesta caminhada na direção da prisão dos envolvidos neste episódio. Porque o objetivo ninguém tira da minha cabeça. Ninguém me convence do contrário. Os objetivos são visíveis. Os objetivos, sem dúvida, dizem respeito à Operação Lava Jato. O objetivo central era fulminar a Operação Lava Jato e destruir a sua capacidade de oferecer ao povo brasileiro respostas a todos os questionamentos que tem feito em relação a esse monumental escândalo de corrupção que balançou o Brasil, nos colocando, infelizmente, numa situação de paralisia econômica com consequências ainda imprevisíveis, porque será muito difícil retirar o país da crise depois desse abalo, esse abalo incrível que sofreu em razão da incompetência e da corrupção dos governantes que assaltaram o Brasil nos últimos anos. Não há como perdoá-los, não há como ser condescendente com eles e não há como ser coadjuvante de esquemas paralelos que têm por objetivo protegê-los. Nós não estamos aqui para protegê-los. Nós estamos aqui para condená-los permanentemente, para que essa condenação, além da punição necessária, se constitua em exemplo para que fatos dramáticos e desastrados, como estes que ocorreram no Brasil nos últimos anos, não mais ocorram. Para que nós possamos realmente estabelecer este momento como um marco de um novo rumo para o nosso país. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Aliás, eu não poderia deixar de prestar uma homenagem aos caminhoneiros do Brasil. Hoje é dia 25 de julho, é dia de São Cristóvão, o protetor dos caminhoneiros. A todos aqueles que nesse momento estão pelas estradas do Brasil, transportando nossa produção, transportando as nossas riquezas, as nossas homenagens. E aqueles que nesse momento descansam, para já de madrugada subirem à poltrona do seu caminhão e dirigi-lo pelas estradas do Brasil, as nossas homenagens. Nossas homenagens a todos os caminhoneiros que muitas vezes vivem dificuldades incríveis, né? Se revoltam, manifestam a sua indignação, trancam as nossas estradas, mas que hoje procuram negociar, articular, conversar com o governo e se entender para evitar paralisações. Parabéns aos caminhoneiros, às lideranças dos caminhoneiros de todo o Brasil e um grande abraço a vocês que estão pelas estradas e a todos os nossos amigos que nos acompanham neste momento e sempre participando aqui desta nossa conversa. Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã. Obrigado.